Mas afinal de contas, qual foi a condição imposta pelos líderes dos judeus para o retorno dos exilados a Jerusalém? E quantos exilados foram impedidos de retornar na primeira triagem? E por que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos? E por que os samaritanos queriam se associar ao povo judeu? E por que se tem que o povo de Deus não deve se associar com o povo incrédulo? Se essas questões causaram alguma indagação ou você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. Paz do Senhor a você, espero que você esteja bem. Hoje nós iremos abordar aqui o tema que o povo de Deus deve se afastar do mal. Este é o tema da nossa aula agora, desse próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical. Então, sem mais delongas, eu convido você a fazer a leitura junto comigo. A leitura oficial de hoje está no livro de Esdras, em alguns capítulos e versículos diferentes. Então, me acompanha enquanto eu vou aqui solicitando esses versículos. No livro de Esdras, o primeiro vai ser capítulo 2, versículos 59 a 62. Lemos juntos. Também estes subiram de Telmelá e Telrasa, Querube, Adã e Irmé, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Acós, os filhos de Batzalai, que tomou mulher dos filhos de Barzilai, Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nela, pelo que por imundos foram rejeitados dos sacerdócios. Agora, no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 2 e 3, leamos juntos. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: Deixe-nos edificar convosco, porque como vós buscamos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Agora, lemos juntos o capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 4. Vamos ler juntos. E em Acmeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para lugar em que se ofereça sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côncavos e a sua largura de 60 côncavos, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e as despesas se fará da casa do rei. Glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, agora iremos ler o texto áureo dessa lição, que se encontra no 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Vamos ler juntos. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Glória seja dada ao nome de Jesus. Na verdade prática de hoje, o que é que nós queremos trazer? Que o mundanismo, ele corrompe os bons costumes e dilacera, elimina a santidade, extingue a santidade, um termo utilizado aqui. E o ponto central da nossa lição é justamente mostrar que a comunhão plena com Deus, ela exige, por nossa parte,
à santidade, a busca pela santidade. Então, temos aqui alguns objetivos a alcançar nessa explanação de hoje. O primeiro objetivo é destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo ímpio, com o povo pagão. Entender também que Deus exige essa vida de santidade e ressaltar que se andarmos na vida em santidade, nós vamos obter várias bênçãos da parte do Senhor. Então, sem demais delongas, vamos agora explanar acerca desse tema. Bom, nesse primeiro tópico da lição, que tem por título Somente os judeus poderiam retornar a Judá. E nós vimos isso agora logo nos primeiros versículos que li, acerca aqui do capítulo 2, do versículo 59 ao 62, que você leu aqui junto comigo, que era feita uma triagem. Então, era buscado no livro o nome, né, onde eu comprovaria, ou você comprovaria, que vinha da descendência judia. Então não seria aceitado ninguém que não pudesse comprovar e que não tivesse o nome lá. Que foram duas situações bem distintas. Você tinha um nome e outra você era judeu, mas não teria como comprovar que era judeu. Então aqui três situações se apresentariam, né? Eu sendo judeu e podendo comprovar, eu seria aceito em Judá. Se eu fosse judeu, mas não tivesse como comprovar, ficaria fora, como foi aqui a situação em tela. Até mesmo filhos de sacerdotes que não puderam comprovar que vinham de descendência puramente judia, ficaram de fora. E todo aquele que assim não era judeu, mas ainda tentava voltar para a cidade de Judá. Eles eram aqui impedidos de fazer isso. E foram logo na primeira triagem o número de 652, conforme assim nós lemos. E é importante aqui que Israel como nação, você viu a importância aqui da reconstrução dos muros para a proteção da cidade, a construção do templo para a adoração ao Senhor, a necessidade do altar para a nossa aproximação com Deus, para que assim nós possamos ter aqueles pecados perdoados, ter a nossa comunhão efetiva com o Senhor. Então, tudo isso era necessário, mas também era necessário aqui, não existe uma nação sem um povo. Então aqui Deus resgata de novo, tira do cativeiro babilônico e agora é feita essa triagem aqui. E nós temos algumas teologias acerca da restauração da comunidade de Israel, da comunidade de Jerusalém. E aqui temos por Esdras, que trouxe aqui a genealogia e pelo menos duas finalidades aqui para que essa genealogia se encontre dessa forma. Primeiro, para que legitimasse, né? É um registro físico, é como se hoje tem os cartórios. Então estava lá, registrado em algum lugar, no livro, que você teria essa descendência judia, igual hoje nós temos aí os livros dos nossos cartórios. Com a finalidade também de demonstrar, tanto de legitimar a sua filiação, como de demonstrar o cuidado e a vida que Deus preservou da linhagem da promessa, né? Deus já tinha estabelecido a aliança da promessa com Davi, da tribo de Judá, por exemplo. E os levitas, você vê que existiam vínculos nas famílias de Israel que deveriam preservar a sua característica enquanto aquela família, por exemplo, só os levitas poderiam se aproximar ao tocar na Arca da Aliança. Era uma casa, era uma família, era uma tribo que seria dedicada ao sacerdócio. Você lembra disso? E foi ela que recebeu também o Senhor por herança. Não teve parte na partilha das terras quando Josué conquistou tudo e foi partilhado. Ele recebeu do Senhor não um pedaço de terra, mas o próprio sacerdócio. Por que eu fiz esse rodeio? Eu fiz esse rodeio para nós vermos a importância de se preservar pura a casa, a família, a tribo de Israel. Portanto, também Neemias traz um conceito bem diferente do Mitzraim. O Mitzraim eram os remanescentes. Nós sabemos que a ideia do retorno, do regresso da comunidade agora de Israel de volta para Judá, pode parecer para um leitor desatento, um leitor muito superficial, de que foi o mesmo povo que ficou cativo. Não foi o povo que ficou... Nós sabemos aqui que não foi, há muitos que entraram lá, muitos que foram cativos não voltaram para Judá, morreram lá. Muitos que também nasceram vassalos do povo babilônico.
Então eles não sabiam, eles tinham histórias de como era Judá, como era Jerusalém. Né? Talvez muitas histórias fossem contadas para eles e eles ansiavam por isso. E por isso muita comoção sempre na reconstrução do altar, né? Da celebração das festas do tabernáculo antes da construção do templo, depois da reconstrução do templo. E aí nós vemos que existia a tradição de se passar a história. Então aqui, o povo que era o remanescente do povo judeu, que não se deixou contaminar, nem absorveu a cultura babilônica, que conseguiu se preservar, e Deus chama agora de volta para Judá. E era necessário que se fizesse essa triagem para se manter esses pontos. Então agora no segundo tópico da lição nós vamos ver que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Primeiro, vamos relembrar quem eram os samaritanos. Em 721 a.C., surgiu esse povo pagão. A maioria era uma mistura de povos predominantemente pagãos. E por que essa mistura? Porque o exército de Sagas II, depois da guerra, levou cativo as 10 tribos do norte, as 10 tribos de Israel, deixando ela misturada com outros povos. Então o que aconteceu? Depois da invasão do exército, onde sucumbiu o governo do norte, as 10 tribos de Israel foram levadas para a Síria cativo e foram ali condenados a viver entre outras comunidades pagãs. Porém, após um determinado tempo, foi aceitado que fosse doutrinado, fosse ensinado por um sacerdote judeu a cultura judia e a adoração ao Deus verdadeiro. Então, aqui nós temos uma situação muito híbrida, porque em termos de religiosidade, os samaritanos tinham conhecimento do Deus verdadeiro e temiam ao Deus verdadeiro, porém não deixaram de praticar a questão da idolatria, que era muito forte, e servindo ele a outros deuses. E representam hoje justamente os que vivem segundo as concupiscências da carne. Né? As pessoas não estão deixando de adorar e entregar a sua vida a Deus porque não o conhecem. Né? Mas sim porque eles podem até dizer assim, eu temo ao Senhor, eu tenho ele no meu coração, mas são entregues às concupiscências da carne. Então uma coisa intermediária aí, sabe aquela bela expressão assim, em cima do muro. Né? Então, eles ofereceram ajuda. E para que eles ofereceram ajuda? Aqui nas lições passadas, você viu aqui comigo, para o muro e para o templo. Eles se ofereceram, mas sabiamente Zorobabel e Jesua, que eram os líderes político e religioso aqui do grupo, não aceitaram a ajuda deles. Nem tampouco Neemias aceitou a ajuda deles. Então, mostrando aqui que nós devemos manter uma certa distância das pessoas que não confessam da sã doutrina. Né? Eu já ouvi uma frase secular, né, que ninguém acha que isso seja muito discriminatório, mas acho que vem bem a calhar, que aves de mesma plumagem voam juntas. Então, nós devemos estar sempre em contato com pessoas, isso é até que natural, se você pensar bem comigo aqui. As pessoas que gostam das mesmas coisas, elas costumam estar reunidas juntos. Pessoas que gostam de um determinado esporte, pessoas que gostam de ir a determinados lugares, elas fatalmente vão conviver juntas. E distante de pessoas que não comungam daquelas mesmas coisas que elas. Eu não sei se você me entendeu, se eu fiquei claro com isso. Mas a verdade é que nós não podemos nos deixar influenciar pelas coisas que nós possamos ser tendenciosos a fazer pela nossa carne e pela convivência. Né? Diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, aqui não foi aceito a ajuda do povo samaritano. Embora eles aparecessem judeu, eles foram ensinados a cultura judeu, eles tinham uma característica como o povo judeu, mas era um povo misto. E esse casamento misto e essa questão vai ser tratada na nossa lição número 12. Então, retomando aqui o raciocínio, por que eles se tornaram inimigos do povo judeu? Porque quando o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, eles criaram um certo prestígio, eles ficaram em Judá com uma certa autoridade. E depois que o povo começa agora a regressar, o povo judeu do Deus verdadeiro volta a Judá, eles perdem a posição. Com isso, com essa inveja, eles já começam a criar esse ranço pelo povo judeu. Porém,
Não somente, isso não é uma característica que nós não encontramos com facilidade. Né? Nós podemos observar também que essa situação de inveja foi o que causou também a perseguição dos fariseus contra Jesus Cristo e também dos sacerdotes contra a igreja. Então não era uma prática aqui incomum encontrada nas Escrituras. E depois dessas várias tentativas aqui de se associar ao povo judeu e eles serem aqui impedidos, foi o que agora tornou que eles fossem declaradamente, nessa rejeição, foi o ponto final para que eles se declarassem inimigos do povo judeu. E agora nós vamos aqui abordar no terceiro tópico dessa lição a questão da exigência de Deus pela santidade. Nós temos aqui diversos exemplos na palavra do Senhor, onde nós vemos que a santidade ela é uma condição que Deus não abre mão para que Ele tenha a liberdade, que nós possamos estar completamente dentro do plano dele para a nossa vida. E o que é que onde estão esses exemplos, meu irmão Edgar? Então, esses exemplos estão no seguinte: você pode perceber aqui comigo que depois que o povo retorna do cativeiro, se afastando do mal, eles começam e reconstroem o templo. Tem uma passagem também onde Josué vai agora, no desafio de atravessar o Jordão, pedir ao povo para que o povo se santifique, porque sem santificação não seria possível passar. Também numa ocasião, lá em Josué capítulo 5, versículo 13 até o 15, você pode dar uma meditada depois, você vai ver que o anjo que visitou a Josué, ele pediu para que ele calçasse a sandália dos pés e antes de conquistar a terra de Canaã. Então veja que existia o elemento santidade aqui também no fato de quando Israel, já pomposa, quando derrubou os muros de Jericó, uma proeza de grande proporção na história, um muro praticamente intransponível, onde estava a confiança do povo de Jericó e o seu orgulho, toda naquele muro, viu o muro derrubado pelo poder de Deus. E a cidade entrega ao seu povo. Agora, numa cidade pequena, uma cidade de Ai, Israel saboreia o gosto da derrota. Então, quando questionou Josué por que foi que ele perdeu para Ai, uma cidade tão pequena, Deus revelou a ele que existia um anátema e que o povo deveria se santificar para que a vitória fosse dada de novo ao povo de Israel. Portanto, nós vemos aqui a exigência da santidade. E santidade, justamente isso. Nós podemos estar afastados de tudo que Deus abomina. E, de certa forma, estar longe do que Deus abomina, ainda para uma pessoa que não tenha muito nível de espiritualidade, é muito sadio e faz muito sentido. E, por mais espaço de contrariedade que isso possa ser, divisões, era muito necessário que Deus tomasse essa postura agora para que tudo apontasse para a obra da salvação redentora que seria proposta para todos os povos do mundo. Portanto, vamos ver agora a questão de nós devemos manter a vida toda. Não é uma questão momentânea, não é um ato de levantar uma mão só. É um ato de continuidade na nossa vida. Estarmos sempre nos consagrando a Deus, buscando se santificar mais do que nós mesmos, para assim nós nos apresentarmos a Deus da maneira que se deve. E engraçado também, você pode contar comigo que às vezes o número do povo mostrava a grandeza do governo, do reino, um numeroso, quanto mais numeroso, mais poderoso. Então, por que não permitir que os samaritanos entrassem? Por causa de que várias vezes aconteceram na nossa história aqui dentro da palavra de Deus que seriam fonte de murmuração e divisão entre o povo. Porque assim nós temos o exemplo de Asaf, que teve várias perturbações e questionou sobre muita coisa. Você pode ler também, fazer sua meditação no Salmo 73, a partir do versículo 13. Se você meditar, você vai ver como Asaf se encontrava. Mas Deus dá a resposta e deixa ele mais tranquilo. E também a questão de Malaquias, onde Malaquias, lá no capítulo 3, versículo 16 a 17, ele começa a mostrar que não é inútil servir ao Senhor, não é inútil servir a Deus. Então ele estava num contexto de um povo que chegou até mesmo a ventilar essa situação, dizer que seria inútil servir a Deus. Então nós vemos que
Nós não podemos, não devemos e não é sadio. Eu me atrevo a dizer, nem materialmente, tampouco espiritualmente, viver segundo o conselho as inclinações da carne, segundo nós podemos encontrar aqui na 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Então não devemos andar segundo a carne. Nós devemos mortificar a carne para fortalecer o nosso espírito. E essa é a vontade de Deus, né? Que nós sepultamos o eu e não mais viva nós e Cristo viva na nossa vida. Então, a troco de quê? A troco de comunhão com Deus, a troco de bênçãos espirituais que são recebidas para aqueles que assim andam segundo a vontade de Deus, que é essa busca incessante da santificação. E se assim nós procedermos, o que nós temos assegurado? A vitória diante dos ataques do diabo, do inimigo. Nós temos o crescimento espiritual. Nós temos também a disponibilidade de estarmos prontos. Quando o Senhor nos chamar, podemos dizer, eis-me aqui, Senhor. E preparados também para o grandioso dia, que aí sim, nós vamos estar agora no censo do céu, né? Onde será aberto o livro e nós vamos testificar agora, nós vamos comprovar a nossa filiação. E poderemos participar das bodas do Cordeiro e não ser envergonhados no grande dia. Portanto, essa foi a nossa breve explanação acerca desse glorioso tema. Sei que ele é bastante polêmico, tem algumas coisas aqui que propositalmente eu não entrei muito para não destoar muito do tema, porque nós não temos tempo para isso. Mas qualquer sugestão de tema, vou deixar aberto aqui para vocês na descrição do vídeo. Não esquece, se você quer testar o seu conhecimento, né, o seu estudo, ou se você já se sente pronto para ser testado aí acerca do que você ouviu nesse panorama de hoje, nós temos aqui embaixo na descrição do vídeo o nosso quiz, onde você vai poder estar fazendo aí, são 10 perguntas para você testar aí o seu conhecimento. E você que assistiu o vídeo até o final, quero lhe agradecer, né, bastante feliz, né, tem muitas pessoas aqui já ingressando no canal, nós estamos aqui muito felizes por esse trabalho estar sendo produtivo para vocês, né? Nós estamos logo gratos a Deus por isso. E se você não é inscrito no canal, faça isso não. Se inscreva aqui no canal, dê essa motivação, dê essa força para a gente, que aqui faz com muito carinho, com muita dedicação esse trabalho para vocês. Portanto, uma ótima semana para vocês, uma semana abençoada, que Deus continue tomando conta das nossas vidas e com suas mãos estendidas sobre os nossos lares, sobre a nossa família. E eu aguardo você na próxima lição da Escola Dominical. Fiquem na paz.